Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui. Vou aproveitar que vocês estão de pé. Nós vamos fazer a leitura e depois eu faço o meu agradecimento. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, escrito por João. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 13. Nós vamos ler apenas o versículo 1, mas nós vamos meditar em alguns textos de São João que nós faremos a leitura. Por isso, uma leitura introdutória tão breve. São João 13, verso 1 diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém? Você pode repetir comigo? Amou-os até o fim? 1, 2, 3. Amou-os até o fim. Você quer que é o único que pode amar do começo ao fim, que é o único que merece a nossa credibilidade, porque Ele ama do começo ao fim do mesmo jeito. Pode tomar o teu assento. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos, pela vida da missionária Débora. Quero agradecer a Deus pela vida da missionária Paloma, seu esposo irmão Tiago. Que Deus abençoe todo o ministério, toda essa igreja. Vir aqui é uma alegria muito grande para o meu coração. No primeiro culto das irmãs desse ano, nós estivemos aqui e eu falei para a missionária Débora que Deus usou muito ela na saudação dela sobre o ofertório, usando aqui, fazendo uso, menção da vida do profeta Jonas. E aí a recíproca foi verdadeira, o pastor falou que também receberam a mensagem. Quero louvar a Deus pela vida da Rafaela, do meu primo Jonatas. Eu não sabia que eu tinha agenda hoje com o meu primo. E ele veio junto com a Rafaela e aqui nós nos encontramos. Eu fiquei muito feliz. Eu e a Rafaela estivemos juntas domingo. E o que eu disse para a igreja onde nós estivemos, eu quero dizer para a igreja aqui. Grandes mensagens não são mérito do pregoeiro, do mensageiro, viu, igreja? Às vezes a gente quer pregar uma grande mensagem, mas o povo não anseia e não acredita que um instrumento simples pode trazer a voz de Deus para a terra. Mas esta igreja, assim como eu falei com a mocidade que nós estivemos juntos no domingo, essa igreja espera receber uma palavra de Deus. E essa expectativa bendita do seu coração promove aqui um ambiente para Deus falar. Então não é sobre o pregoeiro, sobre o instrumento, mas é sobre o instrumentista e o ouvinte. Você tem uma responsabilidade grande. E eu louvo a Deus porque pregar numa igreja assim é gostoso. Porque Deus fala e a gente se sente útil, né? Mas vamos à mensagem. Também trago o abraço do meu esposo, Geraldo Júnior, a essa igreja. Ele tinha um compromisso em Lorena, me trouxe aqui 6 e pouco, me deixou e não veio me buscar. Então, Rafaela, se você puder me levar, já estou ajeitando aqui a carona, porque daqui para frente é só palavra. Vamos lá. Amada igreja, o Evangelho de Jesus escrito por João é muito peculiar, é muito maravilhoso. Não é à toa que toda vez que a gente vai falar com alguém, um novo convertido, ou alguém que ainda não aceitou a fé, não conhece Jesus direito, a gente fala, lê primeiro o Evangelho de São João. Porque o Evangelho de João é diferenciado dos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Ele conta textos, ele traz textos, conta histórias, fatos, que os outros evangelistas não contam. E ele é muito peculiar pela maneira como ele descreve Jesus. Para João descrever Jesus, ele usa um termo que a gente conhece muito bem.
Ele diz que Jesus é o Verbo de Deus encarnado. Jesus é a palavra de Deus que se tornou presença, que se manifestou. Mas ele não é substantivo. Jesus não dá nome às coisas. Ele não é adjetivo. Jesus não põe qualidade nas coisas. Jesus é verbo. Quando o Pai queria agir na terra, ele permitiu que o verbo dele, a palavra ativa, a ação dele, tomasse forma humana, para, andando na terra, o verbo andar, falar, curar, perdoar, amar. E Jesus fazendo tudo isso, encarnando a palavra do Pai, um dia foi assunto ao céu, mas ele prometeu que não deixaria a sua igreja órfã. Ele enviou o seu Espírito, ele assoprou sobre os seus discípulos o Espírito. E o Espírito de Deus, a essência de Deus morando no homem, permite a nós, seres humanos, que nos rendemos a Ele e somos morada do seu Espírito, encarnar a palavra do Pai na terra, encarnar o verbo na terra. Você quando ama, é Deus amando. Você quando perdoa, é Deus perdoando. Você é o verbo de Deus andando na terra. Nós somos o corpo de Cristo agindo. E São João, dentre tantas coisas lindas, ele traz essa revelação. Quando Deus queria criar no Gênesis, a palavra criativa dele trouxe a luz, a existência, os animais. Mas quando Deus queria salvar o homem, o verbo dele, a salvação dele, o salvar dele, encarnou. O Deus vivo fez-se carne para salvar. Mas dentre tanta revelação linda que tem em São João, nós lemos o capítulo 13, porque Jesus está prestes a ser assunto ao céu e ele vai estar com os discípulos num jantar. E o evangelista João registra assim, que antes um pouco dele deixar o mundo, ele queria que a gente soubesse que ele amou os dele que estavam no mundo e amou até o fim. Às vezes você limita o amor de Deus, você condiciona o amor de Deus aos seus acertos. Quem tem esse costume? Eu tenho. A gente acertando se sente digno do amor, a gente errando se sente indigno do amor. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não ama o erro, mas Deus nos ama. Ele nos ama a despeito dos acertos, a despeito dos erros. E Ele continua amando, porque Ele sabe que o investimento dEle numa terra boa, que é o seu coração, vai dar certo. Ele conta um dia uma parábola. Vocês acham que um homem que começa a construir uma casa não faz o cálculo? Ele botaria o alicerce, seguiria as paredes, faria o acabamento, botaria a laje, ou deixaria de botar só o telhado? Não tem lógica. Você que entende um pouquinho de construção, você sabe que se não botar o telhado em cima da laje, a chuva vai caindo, a laje perece. Você sabe que se a gente levantar uma parede, se a gente não chapiscar ela, não rebocar ela, depois não pintar ela, porque até a tinta faz parte para manter ela boa. Jesus fala assim, quem começa uma coisa, faz os cálculos para terminar o que começou. E já foi cantado aqui hoje, aquele que começou, ele é fiel para terminar. Amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. O Senhor nos ama de eternidade a eternidade.
O Senhor nos ama para toda a eternidade. Mas dizendo sobre o amor dele, a gente fica pensando nesse negócio, né? Do amor condicional. Será que Jesus ama a gente quando a gente não entendeu ainda o que ele falou? Irmã Nath, será que Jesus ama a gente ainda quando a gente faz perguntas bobas? Perguntas tolas? E eu quero passear em São João com você para você ver como é que Jesus ama a gente. Porque nós não estamos hoje no culto da resposta. Mas será que ele responde tudo, pastor? Será que ele responde até as minhas questões mais ingênuas? Será que ele responde até as minhas perguntas que eu já fiz e fico fazendo sempre? O senhor vai me sustentar, né? O senhor vai prover, né? Como é que o senhor vai fazer para fazer isso esse mês? A conta não fecha. A gente faz umas perguntas para Deus. E quanto a tanta coisa, a nossa salvação, a salvação da nossa família, a vida cotidiana, como é que Deus faz com a gente? Que tem hora que parece que a gente faz umas perguntas sem necessidade. Umas perguntas, e quando é que a gente faz essas perguntas? Na oração. E Ele mandou a gente orar, daí a gente fica naquele dilema. Será que eu estou orando direito? Porque, não sei se você é assim, mas tem hora que eu faço umas orações que Jesus, eu penso nele me olhando e falando, de novo, Nádia, outra vez, filha, mas já provei meu amor por você, de novo a dúvida, a inquietação. Quem aqui já ficou inquieto mais de uma vez? Isso porque a gente tem história para contar, hein? A gente tem testemunho, mas nós somos humanos. Então passeia pouquinho comigo em São João. Abre a sua Bíblia comigo em João 3. Eu vou começar com Nicodemos. Nicodemos está vendo Jesus andar na terra, o verbo encarnado, e ele está achando Jesus espetacular. Mas Nicodemos é um mestre da religião. É alguém que tem que ficar somado aos que não vão se render a Jesus. Mas Nicodemos na noite, porque tem pergunta que a gente não tem coragem de fazer de dia. E entendo o sentido figurado que eu estou dando disso. Tem pergunta que a gente não faz perto dos outros para Deus. Porque a gente sabe que o ser humano não teria paciência com a gente. São perguntas tão tolas que a gente sabe que o ser humano seria rude com a gente. Não teria paciência com a gente, mas na noite da vida a gente se encontra com Jesus e a gente tem um ambiente seguro para fazer essas perguntas. Por mais boba que seja a sua dúvida, por mais reincidente que seja, irmã Nádia, essa dúvida vai e volta. Faça a pergunta para ele. Nicodemos não teve medo, não teve vergonha. Teve dos homens, mas dele não. E o texto vai nos dizer assim, em João, capítulo 3, eu vou ler só do 4 até o 6. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, eu digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amada igreja, um mestre da lei está com uma dúvida. O Senhor fica falando que a gente tem que nascer de novo. Não tem como a gente entrar de novo no ventre da mãe, a gente não tem uma segunda oportunidade. Quem já teve vontade de nascer de novo do ventre da mãe? Oh, quanta coisa eu faria diferente. E eu faria um pedido para Deus. Quando eu nascer de novo do ventre da minha mãe, se pudesse, o Senhor já me faz nascer com a mente dos 40 para riba. 40 para baixo não. Porque eu perdi muito tempo, Jesus. Sabe, eu dei muito trabalho em coisas que eu podia ter sido mais madura. Se o Senhor fizer eu nascer de novo da minha mãe, já faz eu vim com 40 a mais. Eu vou ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma serva melhor. Quem não teve
teve vontade de uma segunda chance zeradinha, igual Nicodemos, que atire a primeira pedra. Mas, sabe o que eu acho lindo? Aquele que nos amou até o fim, ele não amou só o fim, quando deu certo, quando vai dar certo. Ele ama a jornada. Eu sei quem é pai e mãe aqui, tio, tia, vovó, sei lá, mas quem aqui tem contato com criança? Alguém aqui é tolo de falar que queria que a criança já nascesse adulta? Irmãos, a coisa mais linda que tem é os pequenininhos. A gente baba quando eles aprendem uma coisinha nova. Pai e mãe amam o processo. O que nos encanta é que esse ser humano vem zeradinho. Um pacotinho de amor, se já nascesse grande, topetudo, sabendo as coisas, a gente ia rejeitar. Deus é pai, igreja. Ele nos amou o processo todo. Ele amou quando deu certo, mas Ele também amou quando deu errado e a gente aprendeu uma lição. Ele ama quando já tem sabedoria e maturidade, mas Ele ama o processo quando a sabedoria e a maturidade estão sendo construídas. A Nádia podia querer nascer com a cabeça dos 40 a mais, mas Ele não perderia por nada ver a Nádia que passou por todos os processos do 0 ao 40. Ele viu a Nádia enfrentar a escola. Não sei você, mas a escola para mim foi horrível. Eu só sofri bullying, pois eu achava até que eu era muito feia, porque eu sofri tanto na escola. Eu chegava em casa, a mãe falava, você é bonitinha. Eu chegava na escola, ouvia outra coisa. Colavam um chiclete no meu cabelo, me chamavam de um monte de nome, apelido. A escola para mim foi horrível. Mas Ele amou ver o processo da minha maturação. Eu aprender a me relacionar, superar as coisas difíceis do relacionamento. Aprender a amar o ofensor, perdoar o agressor. Um dia um menino que gostava de mim na escola, pequenininha eu, ele queria chamar minha atenção, pegou um prego, sabe esses pregos grandes de construção, enferrujado, e jogou para chamar minha atenção. Foi no lugar errado, rasgou minha cabeça. Sangrava, o pessoal da escola desesperado. Como é que ama um negócio desse? Que rasga a sua cabeça e fala que é amor. Brincadeiras à parte, o meu pai do céu estava vendo tudo. Ele via a menina que me maltratava. Tinha uma menina que o meu lanche era dela. E não foi um ano não, foi muitos anos eu passando fome. Mamãe arrumava bonitinho meu lanche, Rafaela. Chegava lá, era um pedágio, eu dava limpinho para ela. E eu não podia contar para minha mãe que eu dava o lanche, porque a minha mãe ia ficar brava. É assim que o agressor faz, né? Até o dia que eu cansei, aí eu contei. Contei para a mãe do Jonatas, a tia Andréia. A melhor tia de resolver problema da família. Ela desceu na escola, chegou lá e falou para a menina, a partir de hoje, quem é que come o lanche da Nádia? Ela, a Nádia? Ela falou, espero que você tenha entendido. Nunca mais ela pegou meu lanche. Mas Deus viu tudo. E Ele ama o processo. Quem seria eu sem os processos? Porque a Nádia de hoje, a Nádia que vai estar no final para a glória dele pronta, tem que ser a Nádia que passou por tudo. Os dias bons e os dias difíceis. Quem sabe você já falou assim, esse capítulo da minha vida, podia cortar, hein, Jesus? Né, Lidiane? Esse capítulo eu podia não ter vivido. Saiba que o Pai é o único. Ele não amou aquele capítulo. Não foi Ele que escreveu aquele capítulo, mas Ele é aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então Ele pega os capítulos difíceis, rejeitados por nós,
e transforma eles em testemunho de vitória. Quem aqui tem testemunho? Os seus testemunhos nasceram de capítulos extremamente difíceis, onde se ele não se manifestasse na tua história, você não estava aqui para contar, não é verdade? Mas eu preciso correr. Então ele ama desse jeito. E Nicodemos quer saber como é que faz para nascer de novo. Aí ele fala assim: Nicodemos, não é nascer da carne, filho, é nascer do Espírito. Você é mestre em Israel e faz umas perguntas. Se você não entende o básico, como é que eu vou falar de coisas mais profundas com você? Ele dá uma cutucadinha, Nicodemos, mas ele não deixa de responder. E porque Nicodemos fez uma pergunta boba, escondido na noite, o evangelista pôde registrar a resposta de Jesus: eu não quero que vocês nasçam de novo da carne. Vocês já nasceram uma vez da carne. Eu quero que agora vocês nasçam do Espírito. Quem aqui já nasceu do Espírito? Eu sou muito pedagógica. E depois dessa mensagem você nunca mais vai ter dúvida se você nasceu de novo. Presta atenção. Nascer de novo é assim. Eu andava na carne. Eu comprava, vendia, falava, amava, rejeitava, brigava. Tudo era na carne. Tudo era sobre mim. Eu era senhora da minha vida. Mas aí eu tive um encontro com Jesus. E Ele ativou a vida no Espírito. Quando eu nasci de novo e o Espírito Santo operou em mim a regeneração, eu ainda vivo nesse corpo. Então eu ainda preciso buscar que a vida no Espírito sobrepuje a vida na carne, porque eu ainda estou aqui. Mas agora é diferente. Antes eu fazia o que dava na telha. Agora, quando eu ofendo, o Espírito Santo me constrange, não é, pastor? Me incomoda até eu pedir perdão e reatar a aliança. Quando eu compro e sinto vontade de não pagar porque as coisas estão difíceis, o Espírito Santo vem falar ao meu coração: você é melhor do que isso. Você não pode prejudicar uma pessoa. Você precisa dar um bom testemunho. Ele vai conhecer a mim se relacionando com você, que agora você encarna as minhas atitudes na terra. Você já ouviu essa voz dentro de você? Não faça isso. Você pensa que é o sexto sentido. Que nome você dá para esse negócio aí? Intuição. Que intuição que, irmãos? Que sexto sentido que, mulheres? Que a gente é cheia de achar que tem. É a presença do Espírito Santo na nossa vida. Agora a gente sabe que existe uma vida eterna depois da morte. E a gente começa a tomar cuidado com o que a gente faz aqui, porque aqui a gente quer morar é lá. A vida no Espírito ativa a identidade que há em nós, que não é carnal. Aquela essência de Deus que Ele colocou na humanidade por bondade dEle. Quando Jesus pagou o preço no madeiro, depois Ele mandou a igreja ficar reunida até Ele soprar sobre eles o Espírito. E a partir dali foi ativada uma vida que o homem carnal não desfrutava. Você entende que você nasceu do Espírito? Você ainda habita nesse corpo corruptível, mas Ele está dentro de você e todo dia Ele é a tua força para resistir o pecado, para fazer a escolha certa. Essa resposta de Jesus, essa pergunta boba de Nicodemos, ela trouxe para nós revelação. Então eu quero abrir um parênteses aqui. Sabia que as suas dúvidas não são descartadas? As suas dúvidas para Deus não são bobas.
Porque existe um irmão quietinho que não está falando, mas ele tem a mesma dúvida que você. E se ele não souber o que é a vida da carne, o que é a vida no espírito, pode ser que ele viva a vida aqui toda na carne e depois a eternidade longe de Deus, porque Deus é espírito. Então, nós precisamos correr. Algumas perguntas precisam ser feitas. E se você não tem coragem de fazê-las ao homem, pode fazer aquele que te ama até o fim, porque ele não vai dar de ombro para você e falar assim: isso eu não respondo. Ele está aqui porque ele ama se revelar. Você pode aplaudir o nome do Deus que ama se revelar ao homem. Eu preciso correr. Mas a samaritana, no capítulo 4 de João, também faz uma pergunta muito pertinente. Aí você pensa assim: meu Deus, que pergunta boba da samaritana. A samaritana é muito mais inteligente que nós. Ela, quando tem um encontro com Jesus no poço, eu vou correr. Ela pergunta assim para ele, vai lá em São João capítulo 4, do verso 19 ao 24, eu vou ler rapidinho, diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela está perguntando: adoro onde? Aí Jesus declarou: crei em mim, mulher. Esta próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu correr, mas presta atenção aqui. Ela era outra religiosa. Aí você fica pensando assim: irmã Nádia, eu não pareço com essa gente. Nicodemos lá da religião judaica, a samaritana lá da religião de Samaria dela, dos samaritanos. Eu sou crente, mas você e eu temos dúvidas assim também. A samaritana quer saber aonde é que adora. Se Deus recebe a adoração que se faz no Monte Gerizim, igual o povo dela fala, ou se ele recebe a que se faz em Jerusalém, igual os judeus falam. Jesus vem e confunde ela. Nem lá nem cá. E agora eu adoro onde? Antes, a gente como religioso achava que vem aqui na igreja, e você já foi religioso, eu também. Vem aqui na igreja, aqui a gente põe a roupa de igreja, a boca de igreja, o vocabulário de igreja, o cabelo de igreja, o jeito de igreja, o sorriso de igreja. E aí chega aqui e a gente fala: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Aí aqui a gente entroniza ele, adora ele. Aí quando chegava ali na porta, isso aí era a gente antes, a gente voltava a ser quem a gente era. Nada de adorador, carnal. Dali para fora era a roupa que a gente queria, o vocabulário que a gente queria. A gente esquecia de Jesus até o outro domingo, que aí a gente botava de novo a cara de culto, a roupa de culto, o vocabulário de culto. Jesus falou assim para a samaritana: preste atenção, hoje é culto da resposta. Eu não quero mais gente religiosa. Samaritana, eu não quero ser adorado só por esse povo que vai num lugar me adorar. Samaritana, o Pai botou o espírito dele dentro do adorador. E o adorador agora, ele é tão especial para mim, porque ele não precisa estar dentro de Jerusalém para me chamar. Ele não precisa estar no Monte Gerizim. Samaritano, o adorador me adora em espírito e em verdade. Aqui pode fazer academia? Os membros podem fazer academia? Eles podem ir bonitinho, bem vestido, mas pode, né? Sabe o que eu estou fazendo na academia?
Eu chego na academia, subo na esteira e falo assim: Jesus, olha aí a galera. Tem uns que deve ser filho seu, já saber, já nasceu do Espírito, já teve a revelação. Mas tem uns que estão andando na carne, não sabe que o Senhor pode botar o Espírito dentro dele. Se tem gente que sabe ou não, tá aqui a Nádia. Eu estou aqui na esteira. O senhor quer usar eu? Aquele menino lá, ele está precisando de uma resposta? Aquela outra senhora lá, está precisando de uma oração? Esses dias tinha uma senhora do meu lado da esteira, eu falei assim: eu vou pregar para essa mulher. Aí eu peguei o celular, Geraldo que ensinou a fazer isso, pastor. Eu tenho o grupo só meu, né? Meu, eu e eu. Aí eu coloquei assim no grupo e falei assim: amiga, era eu mesma. E eu estava lendo Filipenses 2:2. Brincadeira. 30 versículos eu estava fazendo meu devocional. E eu vou falar para você, apóstolo Paulo não deve ter escrito aquela riqueza num dia só não. É muita revelação, é uma vida de revelação. Mas eu vou falar para você só dos 4 primeiros versículos. E dá-lhe pregar na esteira. E o fôlego faltava, Rafaela, mas eu estava pregando. Falei, ou ela se converte, né? Eu olhei, ela não estava de fone, porque na academia não funciona todo mundo, né? Que eles ficam de fone. Ela deu uma olhada assim para mim depois que eu terminei, trocou de esteira. Mas eu tô lá. Aí esses dias eu vi uma aflita, falei para ela se ela estava precisando de oração, fiz uma campanha com ela meia-noite, até Deus restaurar o casamento dela, e Deus restaurou. Liberta marido de vício, restaura a família, foi coisa linda. Irmão, se eu ficar esperando só o domingo para mim ir na igreja sede, lá na Tenente Andrelino Cornete, para mim entronizar Jesus, eu vou viver na carne. Mas ele respondeu com misericórdia para a samaritana. Eu sei, é difícil entender isso aí, senhora, mocinha. Eu vou explicar em detalhes. Eu não quero, o pai não quer essa gente que põe roupa de culto, veste a máscara, bota a make, bota o vocabulário. O pai quer gente que anda na terra com ele, consciente da presença. Isso é ser adorador. É estar na venda, se manifestar um espírito imundo, todo mundo querer chamar o SAMU, pastor, e a gente falar, não, peraí, em nome de Jesus, sai. Isso é andar em espírito. Esses dias uma moça me chamou na casa dela e falou: irmã, se você não vier aqui resolver esse problema, quem é que vai resolver? Eu falei, a senhora. Porque o mesmo Espírito que está em mim está na senhora. A gente não pode ser grosso não, porque a gente também tem essas dúvidas. Mas quem pode repreender o espírito imundo que está na minha filha? A senhora, porque o mesmo Espírito que está em mim. Pensa se eu demoro para chegar e a menina atenta contra a vida dela. Mas o Espírito já está lá, tem uma adoradora lá, em nome de Jesus, sai! Eu preciso correr. Jesus responde perguntas simples. E a samaritana entendeu melhor que a gente. Sabe o que ela fez? Ela não foi trocar de roupa, ela não botou o vocabulário de culto. Ela mudou o vocabulário, foi com a roupa que ela estava, largou o cântaro e foi na cidade. Vem ver porque o assunto dela agora é Jesus. Eu vou correr para encerrar. Ainda em São João capítulo 14, vai lá comigo, eu vou ser bem breve. Jesus vai falar assim, 14 do 4 ao 6. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu a ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem aqui já falou mal de Tomé? Ah, se você não levantar a mão, eu vou ficar bravo com você. Falou sim, sabe por quê? A gente fica bravo com ele quando ele fala assim, se eu não botar a mão, se eu não ver as marcas, não é Jesus ressurreto, nada. Você não fica bravo com ele? Eu fico.
Agora Jesus está falando, eu vou para o Pai, mas vocês sabem o caminho, logo mais vocês vão. Aí ele fala assim, gente, pensa Jesus bradando, que ele está indo para o Pai, que a gente sabe o caminho. Alguém aqui levantaria a mão para falar assim, ei, mas eu não sei o caminho. Pensa a vergonha que dá. Tomé está andando com os discípulos, está andando com Jesus, está vendo tudo que Jesus prega, tudo que Jesus faz. Ele ouviu o sermão do monte, das coisas finais. Mas ele não tem vergonha não. Aqui ó, Jesus, como assim? A gente sabe para o lugar que o senhor está indo? A gente não sabe o caminho. Nessa aí, um obreiro quente, que anda na carne, falaria assim, volta para a escola dominical. Vai fazer curso de teologia. Rapaz, eu já falei tantas vezes que eu vou voltar para o Pai, você não está sabendo onde que eu vou? E não sabe o caminho para o Pai? Mas Jesus não é como nós. Hoje é o culto da resposta. Eu não sei qual é a sua pergunta. Talvez se você fizer para a irmã Nádia não tenha resposta, ou não tem paciência. Mas Jesus está aqui para te responder. E te responder não o óbvio. Eu vou repetir. Jesus está aqui para te responder. E Ele não responde o óbvio. Ele traz revelação. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Não aceite o óbvio do homem. Receba a revelação de Deus. Não aceite o óbvio do ser humano. Pergunte a Deus, porque Ele tem revelação. Ele diz assim para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vem perguntar um negócio para Jesus esperando uma resposta. Ele não dá meia resposta, Ele não responde só o que você perguntou, Rafaela. Ele responde mais. Como é que a gente vai para onde o Senhor vai? A gente não sabe o caminho. Eu sou o... Mas de quebra eu vou revelar para você que eu sou a verdade. E eu sou a vida. Igreja, eu sinto a presença dele aqui. Já pensou se Tomé não faz a pergunta besta? Eu não sei não para onde o senhor está indo, não sei o caminho não. A gente não tinha o registro de São João, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que só tem um jeito de ir para o Pai. E esse jeito não são as boas obras, não é o nome limpo. Tudo isso faz parte do pacote da santificação. Mas é Jesus que te amou, Jesus que se entregou. A estrada para o Pai é Jesus. O ticket, o bilhete para entrar na vida eterna com o Pai, missionária Débora, é Jesus. Você já disse para Ele que a sua vida é dele? Você está no caminho que leva ao Pai. Eu não sei se você hoje consegue ter essa revelação. Irmã, mas eu não estou andando direito, eu não sou quem eu queria ser. Você reconhece Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Você está no processo. E diferente de mim, que te reprovo no processo, te denuncio no processo, te disciplino no processo, te rejeito no processo, o Pai te ama no processo. Ele ama a igreja até o fim. Ele te ama quando você errou. Ele não ama o seu erro, mas Ele ama você. Ele te ama quando você foi lá, mas Ele não ama quando você vai lá. Ele ama você. Por isso Ele te traz de volta para cá. Pastor, o senhor me dá 5 minutos para encerrar? Nós leríamos agora São João capítulo 17, versos 7 ao 9. Capítulo 14, versos 7 ao 9. Quem aqui se lembra que Filipe falou assim para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Ai, igreja,
Ele está fazendo uma pergunta. Eu não sei como é que é o pai, não. O senhor pode mostrar para mim como é que é o pai? Agora pegou, né, gente? Poxa vida. Ele já falou, eu e o pai somos um. Ele já falou, o pai está em mim. Senão eu não faria as mesmas obras que ele. Mas não é só Felipe. Não critique Felipe. Às vezes a gente está andando com Jesus e está pensando, mas eu não vi Deus, né, missionário? Eu não vi Deus ainda. Como é que será Deus? Será que Deus é o Deus do Antigo Testamento? A avó do meu esposo chamava ele de Deus velho, porque ela falava assim, o Deus do Velho Testamento era bravo, né? Ele fulminava. Aí o Deus do Novo Testamento, o Deus novo é mais, né? Não sei não, viu? Porque Ananias e Safira caíram mortinho, viu? Mas Jesus, ele olha para Felipe com misericórdia e responde para ele assim: Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês querem ver o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu quero encerrar aqui. Eu não sei o que você veio perguntando para Deus nessa noite. Talvez você veio perguntando, eu tenho jeito? Eu vou conseguir largar o vício? Meu casamento tem jeito? Eu vou dar certo profissionalmente? Eu vou parar de passar perrengue? Eu não sei o que você veio perguntando. Essa doença não tem cura. Os discípulos fizeram as perguntas mais diversas. Os religiosos fizeram as perguntas mais diversas. Os não crentes fizeram as perguntas mais diversas. E ele, com toda a paciência, trouxe à mente deles revelação. E essa revelação mudou, deu uma metanoia na mente deles. Que eles puderam ter uma mente iluminada. Sabe o que falta para nós, igreja? Perguntar. Jesus, eu tenho umas interrogações aqui dentro. Coisa que eu não entendi a respeito da vida cristã, do céu, do Senhor. Eu fico comendo pela mão dos outros, aí me ensinam errado. Não aqui. Aqui vocês recebem um bom ensinamento, um excelente ensinamento. Essa igreja é bíblica. Eu já comi aqui e comi bem. Mas às vezes a gente fica comendo pela mão da internet, pela mão dos outros. E aí a gente come coisa estragada e sai recitando. Por que você nessa noite não pergunta para ele? Se você for corajoso, faz que nem Tomé, levanta a mão no meio do povão, se expõe. Ó, Jesus, o que eu não entendi ainda é esse negócio aqui. Se você for corajoso que nem Felipe, fala, ó, eu quero ver o Pai. Na verdade, eu vim aqui só para ver o Pai. E Jesus vai falar assim para você: você já me viu, rapaz? Eu e o Pai somos um. Você tem o Espírito, o Pai habita dentro de você. Porque Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não sei qual é a tua pergunta. Se põe de pé comigo, eu posso orar, pastor? A Rafaela vai louvar. Nós estamos aqui para receber revelação. Talvez você se conhece e se conhece errado. Quem aqui já perguntou para Deus, quem sou eu de verdade? Já perguntou isso para Deus? Porque às vezes você está achando que você é o que a mãe disse, o pai disse, o patrão disse, o amigo disse. Não. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Pergunta para ele quem é você nele hoje. Pergunta para ele assim: o que é que o Senhor sonhou para mim? Tem dia que eu passo uma coisa, às vezes você já passou por isso. Eu passo por uma coisa chamada síndrome do impostor. Eu vou falar um pouquinho, você vê se você já passou por isso. Você pensa assim: será que eu sou essa pessoa boa mesmo, que serve Jesus? Será que eu não sou um traste não, e eu estou fazendo fita? Será que eu não sou uma farsa? Sabe o que é isso? É falta de perguntar para Jesus: quem sou eu para o Senhor? Às vezes a gente está preocupado com o que os outros estão falando que a gente é. Ei, irmão,
Sua reputação é importante diante dos homens por causa do testemunho. Mas os homens são chatos, irmãos. Eles botam rótulo na gente no passado. A gente nasce de novo no Espírito. Você pensa que eles tiram o rótulo? Mas chamar a gente da mesma coisa que a gente não é mais. Pergunta para Jesus quem é você. Você é o Anderson, um homem de Deus. Você é a Natália, uma menina de Deus. Você é a Maria. Você é o Pedro. Eu sou a Nádia. A vida tentou fazer uma coisa de mim. Os problemas tentaram. A carne tentou. Mas eu nasci da água e do Espírito. A água me lavou. O Espírito ativou o DNA do céu em mim. Eu não sou mais o mesmo. Quem aqui não é mais o mesmo? Deixa Jesus falar para você quem você é. Eu quero que você dê a mão para essa pessoa linda que está do seu lado. Essa pessoa que não está andando na carne, não. Ela esqueceu às vezes a identidade dela, mas ela é espírito.